Fanáticos TV, entrevista, um oferecimento, protetores bucais, Force Field. Olá, amantes do MMA, estamos aqui no NAR GPA, o núcleo de alto rendimento do Grupo Pão de Açúcar. Ao meu lado, o Dr. Irineu Loturco, uma das sumidades no que diz respeito ao esporte de alto rendimento. E a gente vai bater um papo a respeito disso, entre outros assuntos, focado aí para a parte de luta. Dr. Irineu, é um prazer imenso. Já disse isso em off, é uma emoção muito grande participar, de estar aqui, não é só de pisar aqui no núcleo. E para quem não sabe, ele é o idealizador desse projeto, dessa ideia. Saiu aí dessa cabeça, tudo que vocês vão acompanhar e depois vocês vão ver algumas imagens daqui do núcleo. É uma pessoa ímpar. Quem conhece a história do Dr. Loturco, posso chamar assim? Você quer? Posso. O Dr. Loturco tem uma história imensa aí no esporte, já trabalhou com diversas atividades esportivas, entre elas a seleção de karatê, que a gente vai falar um pouquinho. Então é um prazer, muito obrigado pela recepção, pela forma que nos recebeu. Eu queria iniciar perguntando a respeito disso. O NAR, ele recebe diversas atividades esportivas, principalmente focadas na parte olímpica, e nas Olimpíadas a gente tem muitas coisas ligadas à luta. O que o NAR já recebeu nesse tempo da parte de lutas? Judô, o taekwondo, boxe, o próprio karatê, que ainda não é uma atividade olímpica, mas tem a parte pan-americana, que a gente vai falar um pouquinho. O que a gente já conseguiu movimentar aí nesse pouco tempo de trabalho focado para lutas? Em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês, é um prazer falar para um público tão segmentado, que é o público de luta, que particularmente é um esporte que nós gostamos muito aqui dentro do núcleo. E é muito bom saber que está sendo feito um trabalho de divulgação como esse, um trabalho sério, um trabalho íntegro, mostrando um pouco das coisas que acontecem fora do circuito único da luta, né? Então, como você mesmo disse, o núcleo de alto rendimento, ele é um núcleo focado em receber atletas de alto rendimento, e obviamente se a gente fala em atletas de alto rendimento, nós estamos falando de atletas vinculados a esportes olímpicos, né? Hoje aqui dentro do núcleo, diariamente, como você pôde observar nos dias que você esteve com a gente, nós temos campeões do mundo, nós temos campeões olímpicos treinando quase que diariamente aqui dentro do núcleo. E entre esses esportes, nós recebemos muito atletas de luta, até por causa de uma história que eu tenho vinculada à luta, né? Trabalho até hoje com o Vitor Belfort, tenho uma familiarização muito grande com esses atletas. A gente tem hoje dentro do núcleo a seleção brasileira de boxe fazendo toda a preparação de potência para os Jogos Olímpicos aqui dentro. 2 vezes por semana eles estão aqui trabalhando com a gente. Tem um campeão do mundo de boxe treinando com a gente hoje, né, que é o Everton. Então a gente acaba recebendo muitos atletas de nível mundial, de nível olímpico, e hoje, devido a essa explosão, né, do MMA, não só no cenário nacional, mas no cenário internacional, a gente acaba recebendo esses atletas, né? Então hoje a gente tem campeões do mundo de karatê aqui dentro do centro, nós temos campeões pan-americanos de karatê, nós temos campeões do mundo de boxe, nós temos campeões do mundo de karatê Kyokushin treinando dentro do centro. Isso acaba nos dando um conhecimento muito grande. Como você sabe, não é só a questão de trabalhar com esses atletas, é medir esses atletas e tentar entender cientificamente como é que esses caras se comportam e por que eles são diferentes. Então a gente pode dizer que a gente já vem acumulando um conhecimento muito grande desde a inauguração do núcleo, que foi no último trimestre do ano passado. É interessante dizer, essa parte da ciência aplicada ao esporte, não tem achismo aqui, né? Aqui as coisas são testadas e comprovadas cientificamente. Do período que o senhor tem trabalhado aí, o que pode ser ressaltado do ponto de vista científico em relação à melhora do atleta? Porque a gente sabe que na questão olímpica, 1/10 de segundo é importante, a melhora de um atleta se dá em questão de segundos, de metros, enfim, e a ciência deve ajudar bastante isso. Como que a gente pode mensurar o trabalho antes do atleta até conhecer o NAR e após conhecer o NAR? O que o NAR consegue dar de embasamento científico para que esse atleta melhore? Essa é uma ótima pergunta, né? Nós medimos tudo. Então a gente mede a força, a gente mede a potência, a gente mede uma variável muito importante para o lutador, que é o que a gente chama de taxa de desenvolvimento de força, né? Que é a produção de força na unidade do tempo. Tudo isso é medido em cada exercício, em cada atividade, em cada gesto, em cada golpe. A gente consegue medir tempo de reação do atleta. Então basicamente não só
a gente prescreve, a gente orienta as cargas de treinamento para essa linha de potência muscular, para a linha da rapidez do atleta, mas também nós conseguimos medir a interação das outras cargas de treinamento na temporada competitiva. Por que isso é importante? Como você sabe, o volume de treinamento de um atleta de MMA é altíssimo, né? Ele não tem que treinar uma arte, ele tem que treinar várias artes. O cara treina boxe, ele treina wrestling, ele treina karatê, ele treina judô, ele faz a preparação física, ele divide a preparação física em capacidades, que ele chama ali de força, resistência e potência. Basicamente o que a gente tem que entender é como todas essas cargas de treinamento, conjuntamente, né, feitas concomitantemente ao mesmo tempo, como essas cargas produzem uma adaptação na capacidade física do atleta, né? Hoje, dentro da ciência do treinamento, nós temos um estudo, que é o estudo do que a gente chama de treinamento concorrente. O que é o treinamento concorrente? Até que ponto, por exemplo, o treinamento de endurance, o treinamento de resistência, prejudica a capacidade da potência muscular? Até que ponto o treinamento da resistência prejudica a capacidade da força muscular? Obviamente, durante a temporada competitiva, o atleta ele tem mutações, né? Ele tem mudanças no ponto, no pico do desempenho. E o que a gente consegue também, além de alinhar essas cargas de potência, de força, né, do que a gente chama de explosão muscular, nós conseguimos também entender até que ponto esses treinamentos, né, o volume de treinamento de determinada modalidade acaba influenciando negativamente ou positivamente no desenvolvimento da outra capacidade. Então acho que a questão da medida está muito vinculada a entender de que maneira o pico do desempenho competitivo do atleta, o pico do desempenho esportivo do atleta muda durante a temporada, para que na grande parte do tempo, na maior parte do tempo, nós consigamos deixar o atleta sempre pronto para competir, sempre melhor a competir. Então a gente tem essa medida e a gente tem esse dado, e esse dado é entregue para o preparador físico, para o treinador, em tempo real, né? O atleta vem para o centro, em tempo real a gente fala, olha, nessa capacidade a gente está melhor, nessa capacidade a gente piorou, e por aí vai. A gente acaba entrando num assunto que é muito recorrente nas academias, que eles utilizam o termo overtraining, né, o excesso. E esse estudo ele trabalha exatamente sobre isso, né? Você consegue parametrizar, colocar aí para o profissional que vai dar sequência ao treinamento do atleta, se há um excesso de treinamento ou não. Sim, dentro especificamente da questão overtraining, a gente faz uma medida muito importante aqui no centro, que é a medida da variabilidade da frequência cardíaca, né? Que não é a variação da frequência cardíaca, né? Que a variação seria a variação do número de batimentos. O que a gente faz é pegar um intervalo entre cada batimento, esse intervalo é medido, é analisado, nós temos um profissional dentro do centro que cuida apenas disso, né? Faz uma análise dessa variabilidade para determinar se o sistema nervoso do sujeito, né, se o controle autonômico, que é o controle do sistema nervoso simpático e parasimpático, está equilibrado. Então a gente analisa inclusive o sono do sujeito, a gente tem um equipamento capaz de acompanhar um atleta por 3, 4, 5 dias. Então a gente acompanha o treino, a gente acompanha o sono, a gente acompanha os momentos de descanso, os momentos de lazer, e a partir daí a gente consegue determinar se esse controle autonômico, né, se existe um equilíbrio do sistema nervoso e se o atleta não só está entrando em overtraining, às vezes ele não está nem no estágio de overtraining, só que ele não consegue se recuperar das situações excessivas de treino, ou seja, o volume de treinamento é maior que o suportado, ou seja, não tem uma adaptação positiva para a carga. Lembrando que nem sempre um atleta precisa entrar em overtraining para deixar de ganhar condição física. Basta para isso ele não se recuperar de um treino do dia anterior ou da semana anterior, para aquele treino posterior, né, não ser um treino que provoca uma adaptação positiva, né? Então, essa questão não só do overtraining, mas até que ponto as cargas de treinamento estão provocando o ganho da condição do desempenho competitivo, são questões muito importantes que nós avaliamos no dia a dia. Isso aí acaba também indo de encontro com uma série de lesões que a gente vê muito, principalmente nas artes marciais, né, nos treinos, nas modalidades que incidem o MMA. Tem muita gente que treina talvez da maneira errada, incorreta ou imprecisa, e aumenta o número de lesões. Você vê muita gente reclamando de joelho, que é quase que uma unanimidade, seja qual for a arte marcial que ele pratica, as articulações de maneira geral, o tornozelo, acredito que também vem de encontro com isso que o senhor acabou de falar. Sem dúvida. Se você for olhar os estudos de lesões, eles caminham sempre para o mesmo lado, tá? As lesões elas são correlacionadas ao número de horas que eu gasto treinando, né? Esportes que eu treino mais, eu acabo me machucando mais. E tem uma variável, né, uma capacidade que acaba diminuindo a incidência de lesões ao longo da temporada, que é a capacidade da força muscular, né? Do ponto de vista físico, atletas mais fortes são atletas que têm a musculatura mais coordenada e que têm uma proteção melhor, né?
nas articulações e nos ossos, né? Nos tecidos em geral. Então, um bom programa de força aliado a uma boa redução, né? Um bom estudo das horas de treinamento, como eu treino, o que eu treino, o momento certo de treinar, como eu aqueço para treinar, como eu desenvolvo a minha força. São controles, né, que a gente pode adotar durante a temporada competitiva para minimizar o número de lesões, né? Então, um grande problema que a gente tem no esporte de alto rendimento é sim a incidência de lesão, e a gente começa a ficar preocupado na medida que a maioria dessas lesões ocorrem no treino e não na luta, né? Isso em todos os esportes, né? Não só na luta, mas na futebol, sim. Então a gente tem um número enorme de lesões no treino. E o que a gente tenta fazer é melhorar essa qualidade de treino para que o treino não tire o cara da luta, né? Isso a gente tem como medir e a gente faz isso no dia a dia. E aí, focando mais na parte de lutas, a gente teve aí o próprio Vitor que vem para cá diversas vezes, faz o acompanhamento com o senhor, tem o próprio Flávio Álvaro, Felipe Sertanejo esteve por aqui, o Alan, enfim, uma série de lutadores que passaram aqui, acredito que o Shogun, se eu não me engano, veio aqui também. Na verdade a gente tem uma parceria interessante, uma parceria bacana com o Eric, né, que é um menino que trabalha com a gente já há algum tempo e frequenta nossos cursos, é um estudioso da área. E o que acontece é que alguns atletas do Eric, né, de MMA, a gente acaba trazendo para cá e acaba avaliando e ajudando na montagem do processo de treinamento. E o Shogun foi um desses caras, né, na época que ele estava com o Eduardo, e na época que o Eric trabalhava com ele, a gente fez algumas medidas. Nós já temos uma história grande, não só no MMA, como você mesmo disse, outros lutadores que vêm aqui para dentro do centro. Douglas Broso, que é o campeão mundial de Karatê, a Lucélia Ribeiro, que é a única atleta campeã pan-americana da história dos Jogos Pan-Americanos, o Everton, que é campeão mundial de boxe, são atletas que estão aqui dentro que a gente acaba fazendo um acompanhamento maior. Em relação às lutas, em relação às demais modalidades que o senhor avalia, existe alguma peculiaridade, algo que você identifica no exame e fala, isso daqui é típico de lutador? Dentro das medições, enfim, algo que você fala, ou independente da característica de modalidade, o atleta é atleta e fica tudo. Pergunta interessantíssima. Então, por exemplo, se eu pego os atletas do boxe, todos os atletas do boxe, a gente avaliou a seleção toda, a gente treina a seleção toda, existem características extremamente semelhantes. Por exemplo, o tempo de reação quando a gente mede a mão da frente. Está acostumado a fazer aquilo no dia a dia, é um atleta que foi selecionado pela natureza para ser um atleta de uma seleção nacional de boxe. Então a gente tem um tempo baixo quando comparado a essas variáveis. Você pega um atleta de wrestler, a força, a potência produzida pelos membros inferiores. Já no MMA as capacidades são extremamente distintas, né? Eu acho que essa é a riqueza do MMA. Então você pega, por exemplo, uma medida do Damian Maia, que foi feita aqui dentro. É uma medida muito diferente de uma medida do Vitor, né? Cada um tem aspectos positivos relacionados a uma medida diferente. Então, lembrando que o MMA, né? Então, por exemplo, você tem um cara que tem uma parte de striker mais afiada, um cara que tem uma parte de quedas mais afiada, um cara que tem uma parte de submissão mais afiada, né? Todos esses sujeitos, na verdade, eles chegaram ao MMA porque eles se destacaram em uma maneira e em alguma modalidade. Então as capacidades são bem distintas, né? A gente consegue ver um espectro, né? Quando você abre isso numa planilha de cálculo, ali numa tabela estatística, você consegue ver que esses sujeitos são diferentes em muitas variáveis, mas eles sempre têm alguma variável muito superior à média, o que faz eles serem um atleta top na questão aí de MMA em âmbito mundial. Eu consigo fazer um comparativo, porque hoje a seleção natural traz o atleta olímpico em alto rendimento e tem um camarada lá que vai disputar jogos, enfim. Para o atleta de MMA, eu consigo ter um comparativo? É possível comparar o nível de um atleta olímpico com um atleta, especificamente falando do MMA, em relação a resultados? A gente já consegue chegar a isso? Não é possível. São valores muito diferentes. E a gente costuma falar que não significa que você colocar um atleta olímpico para lutar MMA ou um atleta de MMA para competir numa modalidade olímpica, eles vão ter o mesmo resultado. Se a gente for olhar, respondendo isso simplesmente, né, você pega um corredor de 100 metros. Esse cara ele é muito rápido, mas ele não é resistente. Né? Você pega um atleta de MMA, esse cara ele não tem valores de potência tão afiados como tem o corredor, mas ele é potente e também ele é resistente. Então, assim, a luta ela exige várias capacidades físicas bem desenvolvidas. E a maioria dos esportes olímpicos são esportes puros. Você tem a maratona, que depende de resistência, você tem a corrida de velocidade, que depende de velocidade, você tem as provas de salto, que depende de potência na hora de saltar. Então, o atleta especificamente de MMA é um atleta muito completo em todos os sentidos, né? Mas quando a gente fala de um atleta olímpico, a gente está falando de um cara que
na grande maioria das vezes, ele não tem todas as capacidades afiadas, por um lado, ele tem uma capacidade muito bem desenvolvida. A grosso modo, o MMA, o mix, né, das artes deixou o atleta mais completo em diversas situações, mas ele não é especialista como um corredor. Perfeito. Eu acho que essa questão é um mix, né? Um atleta que ele tem que estar com as capacidades envolvidas em diferentes variáveis. E aí entra uma questão peculiar do Brasil. O atleta, de maneira geral, nem todos os atletas têm um apoio no início de carreira, muitos vêm de situações bastante humildes. O senhor que já rodou o mundo, conhece muito, tem uma experiência muito grande no mundo. Existe, quando se faz um tipo de trabalho científico, você consegue identificar algo que denote a dificuldade do brasileiro em ter acesso a treino, a tudo que ele suporta, que ele passa para chegar em alto nível, diante de um atleta que de repente tem uma condição com 6, 7 anos, ele já tem um patrocínio, já tem um estudo, já tem tudo pago, para ele focar só no treinamento. O brasileiro é diferente em relação a isso também? Eu não digo em relação ao brasileiro, né? Mas eu digo em relação ao esporte como um todo. Um apoio desde a base faz muita diferença. Né? O apoio desde a base faz diferença. Mas tem uma coisa que é interessante. Poucos países nós temos o apoio que nós pensamos que as pessoas têm aí fora desde a base. O que a gente tem aí fora bases com um número maior de praticantes em outros esportes. Por exemplo, nós temos vários campeões mundiais de MMA, porque nós temos muitos praticantes de luta no Brasil. Então, o modelo mundial de produção de campeões é um modelo quantitativo, né? Então, se você pega as provas de velocidade olímpicas, os sprinters jamaicanos, eles não têm uma tecnologia nem um apoio muito grande na base, né? Mas eles têm muita gente correndo. Esse é o modelo de endurance queniano, é o modelo do boxe cubano, né? E é o modelo de luta brasileiro. Mas existe uma questão muito importante que você citou e que eu acho que, à medida que o esporte se torna conhecido, à medida que a concorrência aumenta, porque você tem mais dinheiro envolvido, mais patrocínio envolvido, mais praticante, as diferenças vão se salientando. E eu vejo esse movimento da luta um movimento muito positivo, porque se a gente conseguir desde a base, né, começar a trabalhar com esse processo de apoio e detecção de talento, seja no MMA ou seja em qualquer esporte, mas aqui no nosso caso, especificamente de MMA, realmente nós vamos ter um modelo insuperável, né? Que é o modelo, por exemplo, do basquetebol norte-americano, que é o modelo, por exemplo, do boxe cubano, né? Você vai ter um apoio grande, né? Ainda que não seja um apoio em termos de financeiro, né? Especificamente falando do boxe cubano, mas um apoio do governo, um apoio da ciência, do esporte. É isso que a gente tenta construir na luta. É isso que a gente... Lembrando que o grande diferenciador, né? O grande sucesso no resultado esportivo é o próprio atleta. E o que a gente não pode fazer é pegar o resultado do atleta e tirar o talento do atleta e colocar o que foi feito com o atleta à frente do talento do atleta. Esse é um dos problemas que eu vejo na luta hoje, né? Que é o que a gente tenta combater. Trocar a experiência. Eu fiz, deu certo, o cara foi campeão do mundo por experimento. Você fez, deu certo que o cara foi campeão do mundo, mas talvez o que você tenha feito com o cara não seja o melhor exemplo. Então a gente ainda vê muitos erros sendo cometidos, né? Isso não é uma questão pessoal, é uma questão de você comparar o que se faz com o resultado científico, né? Hoje, com o advento da internet, você consegue puxar estudo, você consegue baixar da internet de sites especializados, né? De sites científicos, obviamente, que sites onde são feitos experimentos científicos, estudos que mostram que o que é feito não é correto, mas mesmo assim o resultado é positivo. Então, se a gente consegue melhorar esse processo, consegue especializar o preparador físico que está na luta, o treinador que está na luta, né? E consegue tornar o processo mais científico, nós vamos ter essa escola de campeões, e eu acho que nós caminhamos para esse sentido no Brasil. Mas ainda é um passinho pequeno, é um passo de cada dia, porque a gente ainda tem esse conceito de que eu fiz, deu certo, logo eu sou melhor, e você é o científico e isso não dá certo. Até para falar um pouco sobre essa questão científica, o brasileiro não tem muito ainda essa proximidade com o termo científico, né? Eles vão muito na parte do experimenta, deu certo, legal, não deu certo, descarta. E nem sempre isso é uma verdade. Explica um pouco para a gente, o NAR, só para que a galera tenha uma ideia da importância desse núcleo.
Quantos centros desse tipo existem no Brasil? Olha, eu não conheci nenhum centro como esse no mundo, né? Vou explicar por que para você. A minha especialização, meu mestrado, meu doutorado, tudo isso eu fiz fora do Brasil, né? Eu conheço centros de treinamento na Finlândia, na Espanha, na Austrália, na Holanda, na Itália, enfim, não consigo, nos Estados Unidos, eu não consigo numerar isso para você precisamente. Mas mundo afora, os centros, eles não são privados, né? Os centros são do governo. Nós temos um centro privado, que funciona com dinheiro da nossa instituição, que é o Grupo Pão de Açúcar, e com dinheiro de patrocinadores que estão do nosso lado, do lado do esporte. Então nós não temos comprometimento nenhum com nada, a não ser com a ciência. Os atletas que vêm aqui, que são atletas obviamente de nível mundial, porque nós temos que ter uma limitação, né? Senão nós vamos trabalhar... Isso é muito importante. Você fanático que está vendo aí a matéria agora, não vai lotar minha caixa de e-mail, Fábio, eu quero ir lá, porque realmente é uma limitação por questões óbvias, né? Não é qualquer um que chega e vem desenvolver os testes aqui. A gente até brinca que antes de fazer a matéria, eu estava conversando em off aqui, que de repente o nível o número de acessos no site vai triplicar, porque todo mundo vai querer fazer lá, ter a opção de vir fazer aqui os treinos. Então acho que é interessante até colocar essa situação, né? Há uma limitação por questões óbvias, não dá para atender todo mundo, o Brasil é muito grande, tem muitos atletas, e realmente a intenção aí do senhor junto com o Grupo Pão de Açúcar é disponibilizar isso inicialmente para o atleta de alto nível. Sim. Afinal o núcleo é para isso, né? E eventualmente já temos aí, como é o caso do pessoal do MMA, que houve uma parceria, mas a ideia é realmente desenvolver, potencializar o esporte de alto nível no país. Sem dúvida, construir os exemplos, né? Os heróis, né? Para que as crianças tenham bons exemplos e a gente consiga fazer do esporte uma ferramenta que transforma a sociedade. Essa é a ideia do grupo. Mas, como eu estava falando para você, então nós temos essa questão. Nosso compromisso é com a ciência. Então, por exemplo, para mim não me importa quem vem aqui. Os trabalhos são gratuitos, né? Então, assim, isso nos dá uma liberdade de expressão muito grande. Então, por exemplo, quando o Vitor vem aqui, apesar do Vitor ser um atleta de renome mundial, ter vários patrocinadores, ele vem aqui e o Vitor tem esse trabalho em troca da ciência. Eu estou analisando o Vitor, estou alimentando, né, o nosso conhecimento científico, isso é disseminado através de cursos, isso é uma das coisas que a gente faz aqui dentro do grupo, mas nós não temos nenhum compromisso. Então a gente acaba tendo uma liberdade de expressão muito grande, né? É o que eu estava te falando. Infelizmente o esporte é um fenômeno muito complexo e que permite uma série de coisas. Ele me permite uma série de erros que talvez a engenharia não me permita, que a medicina não me permita. Isso faz muita gente se aproveitar do subjetivismo do esporte. Eu não posso errar no cálculo do prédio caro. Eu não posso errar numa cirurgia cardíaca, o paciente morre. Mas eu posso errar no treinamento que eu prescrevo, né? Eu posso, porque o resultado esportivo é um fenômeno muito complexo, principalmente na luta, né? A gente estava discutindo disso, você estava até contando as suas experiências que você teve ao redor do mundo, vendo campeões mundiais, e é óbvio que a gente não vai estar não, fazendo coisas do ponto de vista absurdas, do ponto de vista científico, coisas que até hoje em congressos são cômicas, porque a gente no congresso fala, pô, eu vi o treinamento de tal lutador, isso acaba sendo para nós, né, um pouco entristecedor na questão científica. Por outro lado, hoje com o NAR nós temos capacidade de mudar isso, porque como eu não vivo, né, a gente tem esse patrocínio próprio, como nós não vivemos do dinheiro desses lutadores, desses atletas, nós podemos, entre aspas, nos dar o luxo de trabalhar de maneira científica. Isso é certo, isso não é certo. Isso nós vamos fazer, isso nós vamos fazer. Se você quer fazer isso, a gente não quer fazer. Então nós temos essa condição de produzir o treino, de produzir o teste e realmente entender se aquele processo ocasionou um ganho ou não ocasionou um ganho. Isso acaba sendo a diferença do núcleo, né? Então, como você nos falou, eu não encontrei um lugar desse no mundo onde nós somos pagos para estudar, para desenvolver trabalhos, para estudar atleta de alto rendimento, sem depender, né, em hipótese alguma, financeiramente, desse atleta, né? Então nós temos essa condição, né, devido ao Grupo Pão de Açúcar, devido aos nossos patrocinadores, de estar trabalhando em prol do desenvolvimento do esporte sem nenhum comprometimento a não ser com a ciência.
E a gente acaba até abrindo espaço para o próprio Grupo Pão de Açúcar, em nome da família Diniz, aí, a gente só tem a agradecer, porque o que o doutor falou agora, no mundo não há nada parecido. Então um orgulho pra gente. Eu, quando eu entrei aqui a primeira vez, eu me senti emocionado. Quem é do esporte, eu pratico arte marcial há 18 anos, você vem num espaço desse aqui, você sente realmente que é algo diferente. Eu até brinquei com os amigos, falei, parece que eu estou na NASA, é algo que você não vê atualmente, né? A gente tem uma certa rodagem, uma certa experiência e não vê. E quando vê isso, sabendo que é algo desenvolvido por um brasileiro, nos enche de orgulho e realmente é algo que a gente tem que dar o devido valor, potencializar isso, né? Mostrar para as pessoas. Inclusive, doutor, eu ia falar a respeito disso, muita gente vai ficar curiosa, como ter acesso a esse tipo de informação, esse tipo de resultado. Fisicamente, o centro, o núcleo, não dá para atender a todos. Mas o senhor desenvolve uma série de palestras, inclusive agora, dia 12, se não me engano, dia 12 de maio, o senhor tem aí um curso, não é isso? Nós temos um curso de potência. Na verdade, a gente deve estar encerrando as inscrições desse curso amanhã. Não sei quando essa matéria vai para o ar. Deve ir amanhã. Então, provavelmente, talvez amanhã e mais um dia eu vou te dar a informação para você do site. O cara está lá, ou pelo menos ele se cadastra e a gente consegue. No segundo semestre desse ano nós vamos ter um curso de especialização, um curso de 40 horas, um curso muito focado na parte prática, que vai acontecer aqui dentro do centro, então nós vamos disponibilizar essa informação para você. Lembrando que a nossa função é essa mesmo, né? E como você mesmo disse, essa história do Grupo Pão de Açúcar, ela é uma história que vem sendo desenvolvida. O Grupo Pão de Açúcar ele não investe em esporte há um ano, ele não investe em esporte por causa dos Jogos Olímpicos, ele não investe em esporte porque agora o UFC é uma paixão nacional. Ele investe em esporte há 20 anos. Ele investe em esporte porque tem uma história de desenvolvimento esportivo que foi desenvolvida, como você mesmo disse, pela família Diniz, principalmente pelo Abílio e pelo João Paulo, que são pessoas apaixonadas pelo esporte, né? O Abílio com toda a história dentro do Grupo Pão de Açúcar, do próprio João Paulo. Hoje João Paulo à frente de um outro movimento, que é um movimento que chama Live Right, do qual eu tenho o prazer de ser conselheiro técnico, que é um movimento também que não tem vínculo nenhum, a não ser o vínculo com o desenvolvimento do esporte brasileiro. E também João Paulo é um dos grandes apoiadores desse centro no Abílio. Então a gente tem essa oportunidade, devido ao histórico que essa família criar, de ter um lugar desse, que é um lugar aberto para a ciência, é um lugar aberto para receber qualquer modalidade, porque a gente tem, como o próprio grupo diz, um orgulho de ser brasileiro, a gente quer levar o nome do Brasil cada vez mais para frente, né? Já vou me comprometer aqui, publicamente a gente vai retornar para fazer alguns trabalhos mostrando o dia a dia do pessoal e como que é feito os treinamentos, tá? A gente está combinando algumas coisas aí em off, quero oficializar isso, vai ser um prazer voltar aqui e ver os atletas, né, em atividade, mostrando para o pessoal como é feito aí o treinamento. Isso vai ser importante. Disponibiliza também para vocês algumas imagens, alguns dados. O cara conhecer um pouco o dia a dia do nosso centro, né? Que é um centro que, desde o final de novembro do ano passado, recebeu mais de 320 atletas. Isso significa mais de 2.500 testes feitos. Lembrando que 320 atletas considerados tops, né? Atletas de alto rendimento mesmo. Atletas campeões do mundo em diferentes modalidades. Então, eu normalmente falo, estou emocionado de estar aqui com uma sumidade, uma pessoa simples por tudo que sabe, por tudo que representa para o país. Vocês veem a simplicidade dele em nos receber, em colocar para vocês as informações. Eu tenho certeza que vai ser um parceiro grande aí do Fanáticos. A gente vai, o que eu puder fazer para que seja divulgado esse tipo de trabalho, a gente vai fazer. Então, muito obrigado pela forma que nos recebeu. Eu tenho certeza que a gente vai trabalhar muito juntos aí. Obrigado a você, é um prazerzão falar com vocês, é um prazer enorme. Você sabe que eu também sou apaixonado pela luta, né? Então, para mim, eu também sou um fanático por MMA. E agora eu vou te cobrar só, para não deixar esse pessoal curioso, um dos lutadores que vem aqui, um dia desse, a gente fazer uma cobertura, né, dessas avaliações, para a gente interpretar os dados e conseguir mostrar um pouquinho realmente do trabalho que é feito aqui e divulgar um pouco mais aí a ciência na luta, né? Então nossa paixão é essa, divulgar a ciência no esporte e a ciência na luta. Fechado. Obrigado. Obrigado a você. Parabéns pelo trabalho. E a gente se encontra na próxima. Obrigado.